Fala, gente boa! Como é que vocês estão aí? Tudo bem? Espero que você esteja muito bem hoje. Fique ainda melhor depois do nosso tempo juntos, onde nós vamos falar hoje sobre um tema que é um tema que se aplica e é importante e necessário em quase todas as áreas da nossa vida. Vamos falar sobre equilíbrio hoje. Equilíbrio. Sobre sermos pessoas equilibradas que sabem equilibrar as necessidades, paixões, desejos, intenções dentro da gente. Muita coisa na vida de ruim se vive por falta de equilíbrio, né? Alguém que vai demais para um lado, né? E assim como o nosso corpo precisa de equilíbrio, se a gente vai demais para um lado e a gente não tem ali um fundamento, a gente cai. Da mesma forma, a nossa vida, se ela não for equilibrada, finanças equilibradas, emoções equilibradas, relacionamentos equilibrados, pensamentos equilibrados, se a gente não tiver equilíbrio na nossa vida, a gente vai demais para um lado e porque não há sustentação, quando a gente sai de equilíbrio, a gente perde sustentação. Porque não há sustentação, a gente acaba caindo. E muitas coisas na nossa vida nós podemos aplicar isso, né? Se a gente tiver equilíbrio, por exemplo, na nossa alimentação, né? Muita gente se preocupa com a alimentação. Ah, tem que ser assim, tem que ser assado. Legal, verdade. Tem muita coisa boa e eu preciso melhorar. Mas se a gente tiver equilíbrio, já é uma boa parte do caminho andado, né? Na nossa, na nossa gestão de pessoas, tem gente que é bonzinho demais, tem gente que é ruim demais. Qual que é o desafio? Buscar o equilíbrio. Não dá para ser ruim demais que você perde funcionário, não dá para ser bom demais que você perde produtividade. Você precisa ter um equilíbrio. Na vida financeira também é necessário ter um equilíbrio. Tem gente que, né, tem uma poupança lá gigantesca e está comendo miojo, né? Porque desequilibrou demais para poupar e não está conseguindo desfrutar. Tem gente que quer desfrutar demais, né? E não tem nada poupado, desequilibrou também, né? Precisamos encontrar equilíbrio. Em Provérbios capítulo 19, nós vamos falar um pouco sobre esses equilíbrios, vamos ver alguns contrastes interessantes. E eu quero ler contigo também alguns outros provérbios que falam mais ou menos da mesma coisa. E vamos juntos buscar a sabedoria de Deus para nós hoje. Estamos em Provérbios 19, começando ele hoje. Nós vamos estacionar no versículo 2. Mas eu quero ler o 1 também, porque ele correlaciona com o versículo 2. Então, vamos juntos ler o nosso texto de hoje. Provérbios 19, versículo 1 diz assim: Melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Olha só como ele já está falando, né? Fazendo um contraste aqui do pobre, da integridade e do perverso, né? Mas ele está falando de equilíbrio, que ele diz, cara, é melhor ser pobre, e o pobre aqui não está falando pobre de alguém que é pobre porque não quer trabalhar, tá? É alguém que trabalha, mas que por alguma situação, né, é uma pessoa que tem uma escassez. É melhor ser pobre com integridade do que ser o tolo que fala perversamente. Tem que estar falando aqui de equilíbrio. Ah, mas eu quero ser rico de qualquer jeito. Inclusive, eu abro mão da minha integridade para ser rico. Desequilibrou. Foi demais para o lado da riqueza. Ficou sem suporte, sem fundamento. Vai cair. Vai cair. É melhor ser pobre com integridade do que um tolo que fala perversamente. Ou seja, você precisa equilibrar. Você precisa cuidar com o seu desequilíbrio para o lado da riqueza, que está disposto a abrir mão da sua integridade. Não é por aí. É melhor você estar pobre e íntegro, né? E aqui já vai introduzindo esse assunto de equilíbrio. Vamos falar sobre o versículo 2, que é o nosso versículo de hoje. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Olha que interessante aqui os contrastes e os equilíbrios que estão sendo sugeridos. Vamos ler de novo. Não é bom ter muito zelo. O que é zelo, gente? Zelo é vontade de fazer. O cara está empolgado, o cara está, sabe, a 1000 por hora, o cara está interessado em fazer o negócio acontecer, ele chega chegando, ele quer
fazer, quer fazer para logo, quer fazer para, né? E zelo não é inteiramente ruim. A Bíblia diz que nós devemos ser um povo zeloso e de boas obras. Zeloso em que sentido? Cara, vamos para cima, vamos trabalhar, vamos liderar PG, vamos discipular pessoas, vamos alcançar nossa cidade, vamos construir, vamos, sabe, vamos liderar cursos, vamos servir, vamos fazer assistência social, vamos distribuir cesta básica, cara, vamos evangelizar, vamos para cima, zeloso, vontade de trabalhar, amor por aquilo que a gente faz, zelo, né, por aquilo que a gente tem, né, cuidado por aquilo que a gente tem sido confiado. A palavra zelador vem disso, né? Uma pessoa que tem zelo, que cuida bem daquilo que lhe foi confiado, cuida bem de um prédio, cuida bem de uma igreja, cuida bem de uma escola, assim por diante. Então, só quer dizer assim, não é bom ter zelo, muita vontade de resolver, de consertar, de manter, de limpar, de evangelizar, de alcançar, sem conhecimento. Olha aqui. Muito zelo, muita vontade, sem conhecimento, gera um desequilíbrio. Por quê? Porque a gente sai fazendo, porque eu estou com vontade de fazer, sem o equilíbrio do conhecimento do como fazer. Né? É o que e o como. Né? O que fazer? Cara, tem um monte de coisa para fazer, tem gente para alcançar, vamos para cima, vamos. Mas como que nós vamos fazer isso? Para que a gente seja eficiente, para que a gente use bem os nossos recursos, para que a gente tenha uma estratégia, né, que se conecte, para que a gente possa fazer isso de uma forma eficaz e eficiente. Precisa ter zelo e precisa ter conhecimento. Qual que é o problema? Vamos falar sobre equilíbrio aqui. Estou falando de equilíbrio, né? Tem pessoas que têm muito conhecimento e pouco zelo. É o filósofo, né, que fica falando sobre como nós vamos evangelizar e as melhores estratégias e noções para evangelização mundial. Que lindo. Mas não evangeliza ninguém, né? Muito conhecimento, pouco zelo. E tem o cara que é muito zelo e pouco conhecimento. Vamos sair, vamos fazer e tal. E tipo assim, nós vamos começar e depois a gente vê o que dá, né? E muito empolgado em fazer, mas que não buscou equilibrar a sua empolgação com o conhecimento necessário para poder fazer bem. Qual que é o equilíbrio? Zelo, vontade de fazer. Conhecimento, né? Entendimento de como fazer aquilo que Deus me deu para fazer. Essas duas coisas precisam caminhar em sintonia. Essas duas coisas precisam estar equilibradas na nossa vida. Ou eu fico muito filosófico e pouco prático, né? É aqueles que criticam o que acontece na igreja. Se você for notar pessoas que estão criticando tudo que acontece na igreja, geralmente, não são todos os casos, mas geralmente são pessoas que não estão servindo. Participa de um PG? Não. Serve em algum departamento? Não. E está criticando. Por quê? Porque não está envolvido, está muito filosófico, tá muito na cabeça, está tudo no ramo de ideias. Precisa começar a servir, precisa começar a trabalhar. Ok? Esse é o equilíbrio. O outro lado é aquele que só quer sair fazendo e não tem o conhecimento do como fazer. Nós precisamos andar com esses dois, né, em paralelo, né, e em equilíbrio. Olha o que diz aqui, fazendo a continuação aqui. E nem ser precipitado e perder o caminho. É meio conectado, né? Precipitado, a pessoa que sai querendo fazer primeiro, só que, cara, ao longo, porque saiu querendo fazer com muito zelo, primeiro fazendo, depois pensando, perde o caminho. Ao longo do caminho se perde, não se sustenta. Por quê? Porque não tem um planejamento, não tem uma organização, não tem um preparo, não tem um estudo antes. Então, sai fazendo, mas se torna insustentável, porque não houve um preparo, porque não houve um treinamento. Então, essa questão do zelo, da vontade de fazer, junto com o conhecimento, é o que vai nos dar sustentabilidade ou capacidade de manter o nosso trabalho a longo prazo. Às vezes acontece, né? Pessoas vêm para a PIB e começam a fazer todos os cursos ao mesmo tempo. Fala, calma, né?
Vai devagar, faz esse, depois aquilo. Por isso que a gente desenhou a trilha, inclusive, né? A trilha de crescimento. Nós desenhamos ela para que a gente pudesse ajudar as pessoas a compreenderem que existe uma ordem na qual você deve fazer. Né? Você deve fazer primeiro o curso de membros, depois, né, as outras coisas, depois você faz um princípios básicos da fé, depois você, né, você já tem que estar num pequeno grupo antes disso, né? Por quê? Porque tem gente que quer fazer tudo ou quer fazer dentro de uma ordem que faz sentido para ela. Mas existe uma progressão mais natural, mais ordenada, que está dentro da trilha. Deixa eu até cutucar você aqui para te perguntar. Você está fazendo a trilha de crescimento? Você está envolvido na trilha de crescimento? Você tem se submetido aos processos e tem aprendido a trilha? Eu vou mostrar ela aqui para você. Se você não a conhece, eu quero que você a conheça hoje. Nós temos a primeira trilha, que é a trilha sementes. Ó, participar de um pequeno grupo, começar a servir, fazer o curso Cultura da Honra e o curso de Membros. Esses dois caminham juntos, tá? E depois os princípios básicos da fé. Essa é a primeira trilha. A trilha sementes é essa aqui, ó. Você vai fazer isso aqui primeiro, ok? Depois disso, você vai para a trilha raízes. Na trilha raiz, você vai fazer o curso Uma Vida com Propósito, que está disponível no nosso aplicativo, no EAD da PIB. O curso Espírito Santo está saindo ainda, não saiu, mas nós vamos fazê-lo. 30 semanas já existe, você precisa fazer esse curso se você não fez ainda. Cosmovisão Cristã e Santidade, nós estamos trabalhando esses cursos, ok? Para o ano que vem. E Isca de Satanás já está disponível. Então, você só deve fazer a trilha Raízes a partir do momento que você já fez a trilha Sementes, aqui, ok? E depois disso, então, vem a trilha Crescimento, que é curso de noivos, casados para sempre, mulher única, homem ao máximo, educando filhos, né? O Crown, ativação profética e panorama bíblico. Então, né, e tem outras trilhas aqui também que a gente está trabalhando. Mas existe uma progressão, existe uma forma de se fazer para que você tenha equilíbrio, para que você tenha conhecimento, mas também tenha prática. Né? Não adianta fazer 5 cursos e não estar num pequeno grupo. Né? O cara quer fazer um curso sobre evangelização do mundo, mas não está num pequeno grupo, nem convidando o vizinho para ir para um pequeno grupo junto com ele. Cara, vamos entender, mas vamos fazer também. Né? Então você vai estar servindo dentro da igreja. Antes de você fazer grandes cursos, você vai estar servindo dentro da igreja em algum lugar. Acha um lugar para servir. Por quê? Porque você precisa aprender com conhecimento, mas você precisa aprender também na prática. Por quê? Porque não é bom ter zelo sem conhecimento e nem conhecimento sem zelo. Você precisa ter as duas coisas. Se você não fizer isso, você corre o risco de se tornar, olha aqui, um precipitado que perde o caminho. Um precipitado que perde o caminho. É alguém que corre para fazer um monte de coisas, mas, por exemplo, não cria raízes na Bíblia. Precisa fazer o curso de membro, precisa fazer o princípio básico da fé, precisa estar num pequeno grupo, sabe? Para você estar enraizado para que você aguente, para que você fique firme, para que nos altos e baixos da sua fé você consiga permanecer. Senão você acaba saindo, fazendo coisas de forma desordenada e acaba perdendo o caminho. Você acaba não se conectando, acaba não se colocando numa posição de crescimento com sustentabilidade a longo prazo. Tem alguns textos da Bíblia que falam a respeito disso. Eu quero ler para vocês aqui 2 textos que remetem a essa ideia, né? Provérbios capítulo 21, versículo 5. Olha aqui comigo. Provérbios 21, 5 remetem a essa necessidade de equilíbrio. Olha aqui. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Os planos bem elaborados, olha aqui, tem uma elaboração, tem um plano para ser feito, tem um projeto e tal, mas ele leva à fartura. Por quê? Porque existe sustentabilidade a partir do processo. A sustentabilidade vem a partir do processo, do planejamento, do preparo, assim por diante. Mas o apressado sempre acaba na miséria. Por quê? Porque não planejou, não organizou, não ordenou as coisas, saiu fazendo e no processo se perdeu.
Por isso que isso aqui existe. Não saia fazendo o que dá na telha. Faça isso aqui. Se você já fez, já está envolvido, você já sabe a trilha, já está careca de saber disso aqui. Você ensina isso aqui para as pessoas que estão chegando na igreja. Cara, faz a trilha, faz a trilha, faz a trilha. Ah, mas eu quero fazer o Educando Filhos à Maneira de Deus. É um ótimo curso e todo mundo deve fazer. Mas a primeira pergunta é: você já está num pequeno grupo? Porque o pequeno grupo está aqui, ó. Está aqui, ó. O Educando Filhos está aqui, ó. Você já está aqui? Você já fez isso? Já é membro da PIB? Ah, não é nem membro. Nem tomou uma decisão por Jesus ainda. Vai fazer o curso de membros. Vai entender sobre, no princípio básico da fé, sobre oração, sobre o Espírito Santo, sobre Bíblia, sobre fé e obra, sobre, sabe, sobre santificação. Vai aprender sobre isso primeiro. Senão você vai chegar lá na ponta da linha, você não vai ter nem o conhecimento prévio. Você precisa ter esse planejamento para que seja sustentável. Aí você se conecta com pessoas, você se conecta com a igreja, você começa a servir, você aprende os princípios básicos da fé, você é curado no 30 semanas e aí você vai para os outros cursos onde você vai aprender mais e mais de forma cada vez mais profunda. Então, Provérbios 21, versículo 5 fala sobre isso. O apressado sempre acaba na miséria e o desejo é que você não seja um desses apressados que faz primeiro e pensa depois. Provérbios 29, versículo 20. Está aqui, ó. Provérbios 29, versículo 20. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Aqui está falando de falar, né? Mas é a mesma coisa, ó. Alguém que se precipita. Fala primeiro, pensa depois. Ele diz que tem mais esperança para o insensato do que para ele. Ou seja, nós precisamos ter equilíbrio, planejamento, entendimento naquilo que a gente vai fazer, naquilo que a gente vai falar e, principalmente, em quem nós queremos representar, porque todos nós queremos representar o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus nos ajude nesse sentido, né? Que Deus nos dê sabedoria e que em todas as áreas da nossa vida Deus nos dê o zelo com o conhecimento e o equilíbrio necessário para que a sua vida, que o seu ministério, que a sua família, que a sua trajetória de fé seja sustentável e de sucesso a longo prazo. Amém? Vamos orar por isso? Pai, nós agradecemos o Senhor por essa palavra hoje, tão importante e preciosa para nós. Oramos, Pai, pedindo para que o Senhor nos faça esse tipo de gente equilibrada, gente que entende a necessidade dos dois lados e de esses dois lados caminharem em equilíbrio, Pai. Eu oro, Deus, que o Senhor aplique essa mensagem a nós hoje, seja na nossa vida relacional, financeira, profissional, saúde, sono, sei lá, as áreas que podem ser aplicadas, que nós sejamos pessoas equilibradas e que a partir desse equilíbrio possamos cumprir tudo aquilo que o Senhor desenhou para nós. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Grande abraço, ótimo dia para vocês. Até mais. Tchau, tchau.